Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha foi um escritor e jornalista brasileiro. Nascido em Cantagalo, estudou na Escola Politécnica e na Escola Militar da Praia Vermelha, tornando-se brevemente um militar. Ingressou-se no jornal A Província de São Paulo e, em 1897, tornou-se jornalista correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos. Conflito dos sertanejos da Bahia, liderado pelo religioso Antônio Conselheiro contra o exército brasileiro. Os escritos de sua experiência em Canudos renderam-lhe a publicação de Os Sertões, considerada uma obra notável do movimento pré-modernista, que, além de narrar a guerra, relata a vida e sociedade de um povo negligenciado e esquecido pela metrópole. Reconhecido por seu trabalho, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903. Viajou para a região norte do Brasil em uma campanha de demarcação de suas fronteiras, ao qual chefiou. Lá, escreveu obras de denúncia e, ao voltar para o Rio de Janeiro, trabalhou no gabinete do Barão de Rio Branco. Seu casamento com Ana Emília Ribeiro foi marcado pela infidelidade de sua esposa, que teve 2 filhos fora do casamento, frutos do seu caso extraconjugal com o militar Dilermando de Assis. Ao saber do caso, Euclides tentou assassinar o amante de sua esposa, contudo foi morto por este em 15 de agosto de 1909, no que ficou conhecido como Tragédia da Piedade. Sua obra continua relevante no âmbito nacional e é estudada no mundo acadêmico. Cidades fortemente ligadas à sua vida comemoram a Semana Euclidiana, em razão de Os Sertões. A obra é reconhecida por seu regionalismo e neologismo típicos do período pré-modernista e influentes na origem do modernismo. No centenário de sua morte, foi realizada em sua cidade natal uma série de exposições do projeto 100 anos sem Euclides. Características do pré-modernismo. Trata-se de um movimento literário de transição entre o simbolismo e o modernismo que ocorreu no Brasil no início do século XX. Contexto histórico: o pré-modernismo surge nas 2 primeiras décadas do século XX e vai até 1922, quando começa o modernismo. O país está inserido na Belle Époque, ou seja, numa época de renovação de avanços científicos e tecnológicos causado pela influência francesa nas grandes cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro. Há um momento de consolidação da República no país, onde muitas revoltas populares despontaram, como a Revolta da Vacina, em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, Guerra do Contestado, entre 1912 a 1916, dentre outras. As principais características que rodeiam o pré-modernismo são um rompimento com o academicismo, inspiração naturalista, nacionalismo e regionalismo, sincretismo estético, renovação artística, linguagem coloquial, denúncia social, temas históricos e cotidianos, marginalização das personagens e contemporaneidade. Características e análise da obra Os Sertões do autor Euclides da Cunha. Considerada a Bíblia da nacionalidade, segundo Joaquim Nabuco, Os Sertões de Euclides da Cunha datam de 1902, ano de sua primeira edição, 5 anos após o término da campanha de Canudos. Por isso, ele foi considerado pioneiro entre os pré-modernistas na aproximação entre a literatura e a história. Os Sertões são um livro de difícil classificação. A obra apresenta características de texto literário porque capta, em suas descrições, a sinceridade da alma simples e leal do sertanejo, pronto a seguir um líder e a morrer combatendo a seu lado. De tratado científico, porque analisa as características do solo do sertão nordestino, de investigação socioantropológica, já que se preocupa em caracterizar minuciosamente o sertanejo, ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro como líder messiânico, e de matéria jornalística, pois registra em detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos. Embora essa mistura de estilos aponte para novas tendências literárias,
O livro apresenta uma clara visão determinista, que o liga ao naturalismo e à visão do ser humano como produto do meio em que vive. Euclides, porém, dá um tratamento regional ao determinismo, antecipando em cerca de 3 décadas marca da prosa de fixação da segunda geração modernista, o romance regionalista, que será desenvolvido por mestres como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, entre outros. A estrutura do livro. A fim de criar todo o embasamento científico necessário ao estudo das condições que contribuíram para um conflito como o de Canudos, Euclides da Cunha divide sua obra em 3 partes. A Terra. O autor apresenta em um apanhado geral os caracteres geológicos e topográficos das regiões que mediam entre o Rio Grande do Norte e o sul de Minas Gerais, de modo particular a bacia do Rio São Francisco. Apresenta com riqueza de detalhes a descrição geográfica das regiões sertanejas de Monte Santo, Canudos, que abrange os rios Vaza Barris e Itapicurus. Nos sertões do norte, discorrendo sobre a seca, fala das causas desta, dando relevo especial ao papel do homem, o agente geológico de destruição, que praticando, desde os mais remotos tempos, uma agricultura primitiva baseada nas queimadas, arrasou florestas, os desertos, a erosão e o ciclo das secas terríveis vieram em seguida. O homem, Hércules, quase mudo. Nessa segunda parte, Euclides da Cunha apresenta no estudo genérico os elementos étnicos do meio brasileiro, os caracteres da sua índole e a sua destruição pelo território nacional. Trata-se de raças, índio, português, negro e de sub-raças que indicam com o nome de mestiço. O mestiço é o resultado do cruzamento de 2 elementos étnicos, um superior, outro inferior. De acordo com a doutrina do evolucionismo, que ele segue, julga em tese prejudicial a mistura das raças, porque o mestiço, mulato, mameluco, cafuso, menos que o intermediário, é um decaído, sem a energia física dos antecedentes selvagens, sem a intensidade intelectual dos ancestrais superiores. Se o mestiço vive em meio aos elementos étnicos superiores, desequilibra-se, atrofia-se, degrada-se. O mesmo, porém, não se dá com o mestiço que vive com os elementos inferiores. É o caso dos nossos mestiços do litoral e do sertão, os sertanejos. A luta é a parte mais importante, constituída da narrativa das 4 expedições do exército enviada para sufocar a rebelião de Canudos, que reunia os bandidos do sertão, jagunços das regiões do Rio São Francisco e os cangaceiros, denominação no norte e nordeste. O livro termina com a descrição da queda do arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local. Divida-se em 6 subtítulos: Preliminares, Travessia do Cambaio, Expedição Moreira César, Quarta Expedição, Nova Fase da Luta e Últimos Dias. Completou-se, por sua vez, o elenco dos personagens esboçado na segunda parte, o homem, que, estudando-os em conjunto, como no trecho da Psicologia do Soldado, quer em closes particularizantes, como no retrato físico e psicológico do coronel Antônio Moreira César. Agora, linguagem. O barroco científico. O uso de linguagem define o estilo de Euclides da Cunha de modo muito particular entre os modernistas. O emprego constante das expressões que sugerem um conflito interior que não pode ser solucionado fez os críticos reconhecerem a marca barroca de seu texto. A obra Os Sertões é a denúncia daquilo que, na visão do autor, constitui um crime, a destruição sangrenta até o último vivente, dos seguidores de Antônio Conselheiro. O autor deparou-se com a situação real em pleno sertão baiano. Euclides da Cunha compreendeu a extensão daquele drama. Constatou que Canudos não era um foco monarquista, mas uma coletividade em luta contra o esquema de exploração que já durava séculos, e observou que fora da faixa litorânea havia uma população totalmente à margem dos benefícios do propagado progresso. Características literárias. Os Sertões. Obra monumental de Euclides da Cunha dá início ao que se chama pré-modernismo na literatura brasileira, revelando às vezes com crueldade e certo pessimismo o contraste cultural dos dois Brasis, o do sertão e o do litoral.
A transição que faz da realidade brasileira até então acostumada a retratar um Pere, uma Iracema, um gaúcho, que são ícones do nosso romantismo. Evidencia pela primeira vez em nossa literatura os traços e condições reais do sertanejo, do jagunço, a sub-raça, que habita o Nordeste brasileiro. O herói determinista que resiste à tragédia de seu destino disfarçando de resignação ou desespero diante da fatalidade. Euclides critica o nacionalismo exacerbado da população litorânea que não enxerga a realidade naquela sociedade mestiça. Produzida pelo deserto, agiu à cega ferozmente, cometendo um crime a si próprio, o que é o grande tema de Os Sertões. Em tom crítico, também mostra o que séculos de atraso e miséria em uma região separada geográfica e temporariamente do resto do país são capazes de produzir um líder fanático e o delírio coletivo de uma população conformada.